Continuando aqui, passamos para o tópico 2, onde nos fala do sofrimento do Messias, né? Toda missão tem um preço, né? E Jesus pagou um preço muito alto para cumprir a sua missão aqui na Terra, né? E esse preço ele não pagou por ele, pagou por nós, né? Diz assim, encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido de Deus, o Senhor Jesus, né, o Messias? Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado de Salmo da Cruz, né? Porque desse salmo foi repetido, Jesus foi repetido muitas coisas ali, aconteceu na cruz do Calvário, coisas que estão nesse salmo. Esse salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, né? Novo Testamento. Então vamos aqui, o 2:1. Primeiro, o que fez parte do sofrimento do Messias e que também muitas vezes faz parte daqui do povo da terra que segue o Messias, né? Sujeição e abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Não há coisa mais triste do que você fazer o bem para alguém, você amar alguém, você fazer o bem para alguém e esse alguém te abandonar, te deixar de lado, não reconhecer isso, né? A ingratidão. E Jesus Cristo passou por isso, né? Ele foi uma pessoa, na hora mais que ele precisou, ele foi abandonado pelo povo, pelos seus discípulos, e chegou um momento que até pelo próprio pai dele, porque ele precisava cumprir a missão e precisava morrer. Então, Jesus passou por tudo isso, né? Segundo, Cristo abre mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Jesus, né, na verdade, saiu de onde? Saiu do céu, da sua glória como Filho de Deus. Despojou-se de tudo isso e se fez homem aqui na terra. Foi o Criador no meio das suas criaturas, né? Foi o Criador que veio com a missão de morrer pelas suas criaturas e enquanto ele não chegou o momento de ele morrer na cruz, ele estava aqui servindo as criaturas, aqueles que ele criou, ele servindo, né? Curando, né? Ensinando, alimentando, fazendo tudo pelo povo, né? Isso, e o que é mais importante, ele... Me perdi aqui, me perdoe. Quieto. 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, né? Porque em Gálatas 3,13 está escrito que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. E Jesus foi pendurado no madeiro. Então ele se fez maldição por nós, né? Quando ele se fez maldição por nós, ele tirou toda a maldição de sobre nós, né? Aquilo que estavam condenados e levou sobre ele. E ali, a sua morte, no derramamento de seu sangue, ele nos resgatou novamente diante de Deus. Hoje, através de Jesus Cristo, eu posso chegar diante do Senhor, Deus. Eu posso pôr meu joelho no chão e falar com Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. Aquele aonde os céus não o cabe, né? Ele, aquele que tem, é tão grande que ele preenche os céus e preenche a terra, né? E a gente pode chegar diante dele e ainda chamá-lo de Pai. Tudo isso dado pelo Senhor Jesus, através do seu sacrifício. Mas esse sacrifício do Senhor, igreja, custou muito caro a ele. Custou muito caro, muita dor. Custou a morte. Mas Jesus passou por muitas coisas além de tudo isso. Então, na verdade, nós nunca fomos dignos de tudo que Jesus fez por nós. Mas ele teve prazer de fazer isso por nós, para que a gente tivesse direito à salvação, ter direito a se reconciliar com o nosso Deus. Aqui no 2:2 diz assim, também outra coisa que o Senhor passou, zombaria e desprezo. Eu fico pensando às vezes, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Criador de todas as coisas, Criador do homem, ser zombado e desprezado pelo próprio homem. E ainda por cima, homens que conhecia a palavra, que estava esperando o Messias, né? Que estava todas as profecias ali escritas a respeito dele, como ele mesmo falou, estava tudo escrito a respeito dele. E quando ele chegou, só porque não chegou da forma que os homens esperavam, os homens o repudiaram, o desprezaram,
zombaram dele. Igreja, Jesus chegou ao ponto que ele disse: mas eu sou verme e não homem. Opróbrio, ou melhor, vergonha dos homens, desprezado do povo. Né? Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando que o apóstolo fala em Filipenses 2, 6 e 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como o profeta Isaías falou, tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano. Jesus passou por tudo isso, igreja. Né? O desprezo que o Senhor sentiu, né? Ser repudiado, talvez por muitos que ele ajudou, o que ele curou, que ele matou a fome, né? Que ele curou parentes. Mas naquele momento que vira o Senhor em dificuldade, carregando a cruz, maltratado, né? Cadê o povo? É nesse momento que Jesus precisava deles, cadê o povo? Será que muitas vezes nós também não somos assim, igreja? Será que muitas vezes a gente também não somos ingratos com o Senhor, né? Tanto que o Senhor faz conosco, tanta coisa que o Senhor tem feito por nós. E muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor, né? Quando eu dizendo aqui, Jesus foi ridicularizado pelos homens, né? Aquele pedaço que Jesus saiu, onde ele pegou a cruz, ali na famosa, creio, até o Gólgota, onde ele foi crucificado, aquela multidão seguindo a Jesus, Jesus desfigurado, maltratado, né? Sangrando, uma coroa de espinho na cabeça, uma cruz nas costas, né? Sem forças mais para carregar. Inclusive, a Bíblia diz que ele precisou de ajuda para chegar ao Calvário com aquela cruz. E as pessoas zombando dele, zombando daquele que nunca fez mal a ninguém, pregou amor, tudo o que foi de bom Jesus ensinou aquele povo, né? Mostrou o que seria daquele povo que cresce na palavra que ele estava pregando. Mas infelizmente, o ser humano ele é ingrato. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como a gente precisa estar sempre lendo a Bíblia. Precisamos estar orando, né? Para que o nosso coração não se endureça, muitas vezes. Porque como é que aparece esse endurecimento do nosso coração? Muitas vezes, pelas atitudes que temos uns com os outros, com o nosso semelhante. Quando atacamos um semelhante, quando desfazemos de alguém, estamos fazendo o próprio Deus. Principalmente se essa pessoa pertence ao Senhor, né? E quantas vezes a gente levanta algum tipo de coisa no coração porque alguém não fez ou agiu como a gente queria que agisse, como a gente esperava que ela agisse. E sempre que fazemos isso, acabamos, né, a gente incorrendo aqui no que aconteceu com aquele povo contra o nosso Senhor, né? Hoje a gente não temos o Senhor aqui presente em corpo, né, para alguém dizer o que quiser com ele, mas tem o povo dele, aqueles que são os seus irmãos, aqueles que são filhos de Deus, que foram feitos filhos de Deus, porque um dia creram no Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é muito sério. Muitas vezes nós somos ingratos uns com os outros. Isso começa muitas vezes dentro de casa, passa para a igreja, por onde a gente vai. Precisamos estar muito bem junto com a palavra de Deus para a gente não vir correr nesse tipo de defeito e nos passar aquilo que o Senhor Jesus passou, a gente indiretamente faça a mesma coisa com ele, né? Precisamos sim estar felizes uns com os outros e ter o prazer de louvarmos ao nosso Deus que fez tudo isso por nós, né? Mas a Bíblia nos ensina também que o sofrimento, 2:3, não lhe impediu de cumprir a missão. Igreja, o que você tem passado? As suas dificuldades têm impedido de você seguir o Senhor? De continuar louvando a Deus? Você por acaso perdeu o prazer de louvar o seu Deus? Louvar o Senhor, aquele que deu a morte por mim e por você? Por algum motivo, algum sofrimento, alguma coisa daqui da terra, tem tirado essa alegria? O apóstolo Paulo fala que não. É para a gente, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias, a gente tem que continuar adorando e confiando nesse Deus. Simplesmente, por um motivo muito simples, nós não somos daqui. Não somos daqui. No momento que Deus nos chamar, a gente vamos para o nosso verdadeiro lar, aonde vamos viver eternamente com o Senhor. Ali é o nosso lar. Então, se somos estrangeiros aqui, verdadeiramente, dificilmente seremos bem aceitos.
Mas uns com os outros, nós que pertencemos à mesma terra, o mesmo reinado, né? Que é aquele reinado lá de cima que o Senhor nos prometeu, precisamos pelo menos estar bem um com os outros, né? E nunca perder o prazer, a alegria de adorar, juntos adorarmos ao nosso Deus, né? Como diz, ó, dá início a uma... O versículo 20, no Salmo 22 e o versículo 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar o nome de Deus, né? Davi, vamos ver aqui, né? 22 do Salmo, que diz assim, aqui mais perto, diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Mesmo na luta, na dificuldade, temos que agir dessa forma. Vamos anunciar o nome do Senhor. Vamos louvá-lo na congregação. Vamos louvá-lo aonde entender. Vamos louvá-lo no nosso coração. Porque é onde a gente mais precisa louvar a Deus. Não adianta eu estar abrindo meus lábios, louvando a Deus, e meu coração está lá, doente, cheio disso, cheio daquilo, de coisas que não pertencem ao Senhor. Eu dei uma relação aqui no começo de 6 coisas que o Senhor trouxe para nós, né? Vamos ver o que é que tem? O Senhor trouxe o amor, a justiça, a verdade, a santidade, o perdão, a misericórdia, entre outras coisas, né? Então precisamos estar com isso no nosso coração, para louvarmos ao Senhor, não só com os lábios, mas com as nossas atitudes, com o nosso coração, com a nossa alegria, no dia da alegria, no dia da tristeza, né? Precisamos sempre estar felizes com o nosso Deus, ter sempre o prazer de ter um salmo em nossos lábios para o nosso Senhor, né? Então, o sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Essa é a ordem, igreja. Essa é a ordem. Sofrimento, desprezo, afronta, dificuldade aqui. Nada disso. Sabemos que estamos passando apenas um pequeno período aqui. Compara 70, 80 anos com uma eternidade. Vai ver a diferença. Se um senhor era jovem, olha para mim hoje, como é que eu estou? Passei de 60, né? Então estou bem mais próximo de ir para o Senhor do que antes, né? Então, o que eu tenho que fazer é permanecer com o Senhor, me alegrar com o Senhor e não deixar que nada, mas nada, tire a alegria de louvar o meu Deus, né? Louvar com o meu exemplo, louvar com meus lábios, louvar com ajuda para aquele que precisa, louvar o Senhor também com a necessidade da igreja, né? Amanhã é dia de Santa Ceia. Estaremos lá louvando a Deus. E estaremos também louvando a Deus de muitas formas, né? Uma ajuda que a igreja precisa. Porque Deus não precisa de nada, que Ele é dono de todas as coisas. Mas o povo de Deus, muitas vezes precisa, inclusive a obra daqui da terra precisa do Senhor. E precisamos ajudar. E isso é uma maneira de louvarmos a Deus. E fazemos isso como? Com alegria, igreja. Com alegria. Porque o que a gente faz perto do que o Senhor fez por nós, não é nada. Não é nada. E outra coisa, tudo que eu dou, fisicamente falando, eu dou para o Senhor, eu dou o que é do próprio Senhor. Porque tudo pertence a Deus, inclusive a minha vida. O nosso fôlego de vida é do Senhor. Então só que o que eu consigo aqui nessa terra, aquilo que Deus permitiu que eu tenha, é dele. Porque no dia que for embora vai ficar aqui. Então quando eu dou algo para a igreja, na verdade, eu estou tirando algo daquilo que o Senhor me deu e devolvendo lá para o povo que precisa, para aquele que está precisando, inclusive para a obra dele. Então tudo vem de Deus e volta para Deus. É para Deus. Então tudo se resume em Deus. Então a verdade é que o sofrimento, irmão, que aconteceu com o Messias, que aconteceu com o Senhor Jesus, acontece conosco, acontece com a igreja, nada disso pode impedir ou tirar a alegria da gente de continuar louvando a Deus, de continuar agradecido a Deus, porque a obra Ele fez, ela é eterna, e a obra que Ele fez nos garante a nossa permanência, a nossa entrada lá nos céus, né? Que alegria, imagina a alegria de você sair daqui, chegar lá no céu e dizer, e o anjo olhar para você, seu nome, fulano de tal. Ele diz, muito bem, entra aqui, o seu nome está aqui escrito no livro da vida. Já imaginou? Chega lá
e o anjo perguntar seu nome, fulano de tal. Seu nome não consta aqui no livro da vida. Igreja, isso é muito triste. Vai ser algo que a gente não tem noção da dor que está para o coração, né? E a maneira melhor da gente chegar, encontrar isso, é a gente se alegrando aqui, louvando a Deus. Quando eu estou alegre, eu estou louvando a Deus, eu estou afastado do pecado, né? Eu estou na santidade, eu estou afastado do mundo. Porque quem tem prazer em louvar a Deus, ele verdadeiramente não tem prazer em louvar o mundo, né? Porque não há como fazer as duas coisas juntas. Então, se eu estou com prazer em louvar a Deus, significa que o mundo, eu estou buscando lá o meu sustento, né? Eu estou buscando lá apresentar o nome do Senhor. Eu estou buscando lá apenas as minhas necessidades, né? Mas a minha alegria, o meu foco verdadeiramente é o reinado eterno, o reino dos céus, aquele que o Senhor Jesus disse que o reinado dele não era daqui. E aqueles que pertencem a ele, ele disse que também estava preparando lugar nesse reinado para cada um de nós. Amém? O tópico 3 fala do sacerdote. Eu estou aqui um pouco depressa, sabe que pode demorar muito tempo, né? Temos um limite. Então o tópico 3 fala o sacerdócio real, né? E o salmo missionário. Estudamos aqui as questões relativas às profecias, ao sofrimento do Messias, seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e o 22. Cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e o 117, né? Primeiro, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que diz no Salmo 110 e o versículo 4, né? Informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote, o Salmo 110, o Senhor fala, né? Que Jesus é um sacerdote eterno, né? É aquele que sempre vai estar com o sacerdócio nas mãos, porque foi dado a ele, ele conquistou isso com o que ele fez pela igreja, que ele fez pela humanidade. Ele conquistou isso. Já era rei, sacerdote, porque ele é intercessor por nós, ele intercede por nós. Então ele é o sacerdote eterno de nós. E ele está lá em cima. Nesse momento ele se encontra sentado ao lado direito do Senhor Deus, intercedendo por cada um de nós. Quando eu peco, quando você peca, e quando eu me ajoelho, eu peço perdão pela minha fraqueza, pelas minhas falhas. Eu peço, entro no nome, na presença do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Ele me justifica, porque Jesus está intercedendo por nós, é o sacerdote. Então, eu chegando na presença de Deus, através do nome de Jesus Cristo, ele me justifica e me perdoa as minhas falhas. E novamente ele passa a borracha no meu pecado e eu fico puro, santo e pronto para entrar. No dia que chegar lá, como eu falei agora há pouco, chegar diante do anjo e ele procurar meu nome, está lá no livro da vida e eu ser convidado para entrar, porque fomos um vencedor. Todo aquele que entrar no céu, igreja, naquele dia, né, é porque foi um vencedor, venceu o pecado, venceu a dor, venceu a fraqueza, levou as marcas de Cristo e está lá para prestar conta ao Senhor. E o Senhor, como tem toda a nossa história lá, então ele vai ver e vai nos servir novamente. Vai ser algo algo que não tem noção, né? Paulo disse que ele não tem noção verdadeiramente do que Cristo tem preparado para nós. Eu imagino hoje, quando você chega na igreja, sente a presença do Espírito Santo, né? Através da palavra, do louvor, ou mesmo do ambiente, né? Ambiente gostoso que é a igreja. A gente sente aquele, a gente chora, a gente se alegra, a gente se esquece dos problemas. No momento. Eu fico imaginando aquilo eternamente. Todos os dias, todas as horas, todo aquilo eternamente. Essa alegria constante no nosso coração, né? Ali não precisamos nos preocupar com nada. Está tudo resolvido em nossas vidas. Igreja é algo que é motivo, por isso que é motivo da gente louvar a Deus todos os dias, quando nós entendemos isso, né? Que o Senhor vai por nós, né? Então também, como diz, o sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, né? O sacerdócio é perfeito. Tudo que vem de Deus é perfeito, né? Ele viveu nesse mundo, passou por tudo o que passou e nunca pecou. Ninguém encontrou pecado do Senhor Jesus, né? Por tudo que ele passou. Já imaginou os estresses que o Senhor passou, as afrontas que ele passou, né? E Jesus nunca pecou. Então por isso que ele é perfeito. Então se ele é perfeito como sacerdote, também é um sacerdote perfeito.
para nossas vidas. Amém? O 3:2 diz assim: após destacarmos os salmos diretamente relacionados às pessoas e características de Cristo, compete observarmos que o Salmo 67 e 117 estabelece um dever missionário. Diz assim: assim o livro dos Salmos nos convoca, não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus, que é abençoar as nações. Está na nossa mão. É o nosso dever, não é um favor. É nosso dever, porque Deus nos comissionou para isso, Jesus nos comissionou para isso. Para, assim como fomos abençoados, também abençoarmos as nações. Como fazer isso? Anunciando Ele. Anunciando que além desse mundo existe um outro mundo. E nesse outro mundo existe a vida eterna. E lá é tudo aquilo que a gente lê lá em Apocalipse 21:22. Precisamos anunciar isso às nações. Lembre-se, quando você não conhecia o Senhor, se você se incomodava com isso ou entendia alguma coisa disso, foi necessário alguém um dia levar para você uma palavra que tocou no seu coração e que você começou a buscar o Senhor e aprender. E essa é a alegria do Senhor, que Ele quer que a igreja, né? Além de louvá-lo, e por motivo de ser grato a Ele, a gente levar esse propósito de Deus, que é anunciar a salvação a todas as nações, né? Aliás, é um comissionamento que Ele fez quando Ele foi assunto aos céus. O texto do Salmo 67 revela este propósito. Para quê? O verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus e padrão divino para nosso viver e a tão grande salvação, né? Porque para estar na salvação, igreja, também existe o padrão divino, né? Precisamos estar envolvido com o padrão que Deus quer. Como a gente viver, cumprindo as suas ordens, né? Fazendo a vontade dele, porque isso é bom para ele, mas é principalmente bom para nós. Igreja, quando você está na presença de Deus, obedecendo a Deus, você está livre de muitos males, de muitas coisas ruins que podem lhe acontecer, né? A sua mente, ela está sadia, está curada, está voltada para o alto, está voltada para Deus, né? Então, é como Paulo ensinou, que tudo que for bom, de tudo que for santo, a gente pense, né? Sempre voltado para o lado vertical, para cima e nunca para baixo. Quando a gente olha aqui para baixo, a gente vê muitas coisas ruins, muitas coisas feias, muitas coisas que entristecem. Mas quando nós olhamos para cima, vemos as coisas boas e o que está nos reservado para nós. E com essa ideia na nossa mente, a gente vence todas as coisas que estão com dificuldade, que temos dificuldade aqui na Terra. Então é muito gostoso a gente servir ao nosso Deus, né? E louvar o seu nome e buscar esse padrão divino. Porque esse padrão divino é bom para mim, é bom para minha família, é bom para a igreja e principalmente é bom para no dia que o Senhor me chamar, para eu estar na posição que Ele quer, né? Então o 3 do 3, para encerrarmos, diz assim: o Salmo 117 faz parte do grupo dos salmos identificado como Salmo Hallel, que significa louvor, né? O Salmo 117 é o menor de todos, contudo é uma chamada universal. Todas as nações e todos os povos louvem ao Senhor. Essa é a ordem do Salmo 117. Que todos os povos, todas as nações louvem a Deus, porque Ele é merecedor. Ele fez algo que é digno de tudo isso, né? Ele fez algo que é digno de tudo isso. Então, a gente tem que ver o seguinte: em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter e a essência. Deus é amor e Deus é fiel, né? Ao invés de a gente ficar muitas vezes apegado a tantas coisas humanas, feitos humanos, né? Ah, que irmã tal, aquela coisa capacitada aqui e acolá. E se a gente for olhar o caráter de Deus, a essência de Deus, e a gente começar a se esforçar para imitá-lo, né? Então Deus tem duas coisas que diz aqui: Deus é amor e Deus é fiel. Com essas duas coisas, irmão,
a gente vai longe, viu? Vai longe e a gente estará sempre louvando a Deus, mesmo nas suas atitudes. Mesmo quando você não abrir os seus lábios, você continuará louvando a Deus e Deus se alegrando com você. Porque nós, a igreja, temos esse poder de alegrar ou de entristecer o coração do Senhor. Então, que ao invés de a gente entristecer com as nossas atitudes erradas, que a gente o alegre com o nosso louvor, com a nossa alegria, com a nossa fé, okay? Sem fé não agrada a Ele. Então, com a nossa fé e com a nossa confiança que esse Deus está conosco. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus toda a igreja e espero, né, que logo, logo possamos estar todos juntos lá no templo, todos juntos louvando o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.